garotas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Garotas que Lideram. Hoje nós temos como convidada mais uma mulher incrível, dessa vez uma que equilibra a carreira sólida no setor público com uma trajetória no setor holístico também. Então vamos conhecer a história de Patrícia Teles? Bom, Patrícia é formada em administração, pós-graduada em finanças empresariais, trabalha como técnica administrativa no IFMG Campus Bambuí desde 1995 e também atua como terapeuta holística com formação em yoga, reiki, aromaterapia, dança circular e muito mais. Atualmente, ela é oficineira de yoga no CRAS Bambuí. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Emily. Bom, Patrícia, então já vamos, bater um papo sobre a sua história. Patrícia, conta pra gente, como que começou sua carreira, na área administrativa e o que te motivou a seguir nessa área? Na verdade, eu nem sempre fui técnica administrativa, fui servidora pública. Eu comecei muito nova no comércio, trabalhei em comércio, até que eu me formei em técnico em contabilidade no colégio do Odilon, da Dona Elce, do Odilon. Foi em 1987 que eu me formei em técnico em contabilidade. Como eu sempre gostei muito de estudar, eu continuei estudando. Eu queria ser mais um pouquinho, eu queria ir para um setor público mesmo, Então, eu estudei até que eu passei no processo seletivo lá, no concurso da prefeitura, sim. Trabalhei lá na prefeitura, na época, o prefeito era o Antonino. Depois trabalhei também com o Neison, Foram muito carismáticos todos eles, os dois. E depois eu continuei estudando. Como eu disse para você, eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que é por aí. A gente estuda para a gente alcançar os nossos objetivos, E aí eu passei no processo também, no concurso do IFMG, e fui trabalhar lá em 1995. Então, lá, as minhas atividades é mais voltada para o atendimento ao público mesmo, que eu acho que é uma área essencial também para o funcionamento, da organização, Ter uma pessoa que possa atender ao público, saber a história, saber informar, direcionar. Isso aí é um impacto muito positivo, para os resultados da organização, qualquer organização. E eu sempre me identifiquei com isso. Eu sou, assim, um pouco comunicativa, o pessoal fala assim, Patrícia, você está sempre sorrindo, você conversa sorrindo, e eu já percebi que é verdade, eu sempre converso sorrindo. Então, eu me identifiquei muito com essa minha profissão de servidora pública federal. Sim, é uma profissão que gera muito impacto, positivo ou negativo. Então, tem que ter pessoas capacitadas, que são igual você mesmo, que conversam sorrindo para cativar as pessoas, para conseguir resolver aquilo ali em específico para elas. E, Patrícia, em qual momento você sentiu, assim, um chamado, para o universo holístico? E foi algo que aconteceu diretamente, de forma direta, ou foi gradualmente, Olha, foi de forma gradual. Vou te contar que esse universo holístico chegou para mim no momento que eu passava por uma dificuldade muito grande na minha vida emocional, sabe? Eu estava passando por um processo assim que eu não me encontrava. E assim, a ponto de quase que ter uma depressão naquele momento, sabe? Então, eu tendo atendimentos psicológicos, ele sempre falava assim, eu vou te indicar para um psiquiatra, acho que você precisa tomar um remédio para te tirar desse desânimo da vida que você está nesse momento. Só que naquela época, Emily, eu vou ser sincera com você, eu não tinha assim muita, eu não aceitava isso. Hoje eu percebo que não é bem assim, aquela pessoa que precisa realmente tomar um remédio para melhorar o seu humor, ter uma qualidade de vida melhor, deve fazer. Deve sim, sabe, procurar um profissional e tudo, mas naquela época eu não estava aberta para isso. Então, eu sabia que tinha um grupo que praticava yoga, e a professora era uma linda alma, uma alma iluminada, chamada Milene Andrade.
que nós somos amigas até hoje. Eu adoro aquela criatura. Eu falo que nossa energia bateu assim, ó, sabe? E eu comecei a fazer yoga com essa turma. Na verdade, eu ia para lá, minha energia era tão baixa que eu quase nem conseguia fazer nada que era proposto nas aulas, mas eu ia, porque eu adorava estar lá no meio daquela energia, aquela troca de energia. Gostava, né, dos pranayamas, que são as respirações, gostava da meditação, e eu persisti com isso. E me fez muito bem, sabe? Aquilo ali fez um sentido tão grande para mim, e eu resolvi me aprofundar mais no yoga, sabe? Saber assim, por quê? Por que a gente faz isso? Tem um sentido. Então, assim, eu fui descobrindo coisas maravilhosas do yoga. Então, foi gradativo. Eu comecei a fazer alguns cursos, né, de qualificação. Lembrando que o professor de yoga, ele não precisa ter curso superior. Na nomenclatura lá, ele tem que ter o curso de qualificação, mas ele não precisa. O professor de yoga, ele não pode dar aula de educação física, mas qualquer pessoa que tenha um curso de qualificação, que saiba conduzir bem uma aula, né, para que seja uma prática segura para os alunos, né, que tenha qualificação, sim. Então, como eu sou formada em administração, eu não tenho curso de educação física, mas eu posso ser professora de yoga em qualquer lugar que esteja oferecendo, entende? Então, isso fez muito bem para mim. Eu me tornei uma pessoa assim, eu abri os horizontes, eu melhorei demais aquele processo que eu estava passando, sabe? Muito. E então, desde 2015, eu pratico yoga. Mas como professora de yoga, tem apenas, vou dizer que tem 3 anos e meio, 4 anos, como professora. Eu estou realizando um sonho que era realmente ser uma professora de yoga. Eu amo o que eu faço. Amo. Sim, e é uma prática muito boa. Eu, como praticante, né, da yoga também, eu conheci a yoga através de você também. Foi uma questão que ajudou muito, né? Ajuda muito a gente a ter noção com o nosso corpo, o nosso espírito, né? Alinha tudo ali para que a gente possa seguir a fazer as nossas coisas, né? Ali rotineiras do nosso trabalho também, para que a gente seja centrada naquilo ali. Tanto as respirações ajudou muito também na questão da minha ansiedade. Então, eu gostei muito dessa prática, achei muito interessante. Quando eu tive o contato, eu já tinha contato com o Reiki também. E aí eu sabia da importância, né? Sabia no que ia transformar na minha vida. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, né, sobre o que é a yoga, né? E como também pode impactar na vida das pessoas. Olha, o yoga é uma prática que realmente ele trabalha corpo, mente e espírito. Corpo, ele nos dá flexibilidade, força física, né? Equilíbrio. E até falo com as minhas alunas lá que uma vez fui para academia, né? E aí cheguei lá, uma colega minha falou: Nossa, mas você pega mais peso do que eu. Sim, porque eu tenho os músculos fortes. Eu não sou definida. O yoga não define. Aliás, nem a musculação define se você não tiver uma boa alimentação, não é verdade? Então, a gente tem que ter equilíbrio entre alimentação, exercício físico, uma boa noite de sono, para a gente ter aquele resultado, né? Mas eu sou forte, então eu pegava bastante peso mesmo, porque fortalece os músculos da gente. Nos traz equilíbrio corporal, consciência corporal, flexibilidade, né? E trabalha a nossa mente. Como? Nos faz pessoas mais centradas, mais calmas, mais assim, nos faz descobrir a nossa essência mesmo, quem somos. Eu sempre falo com meus alunos, quem é você quando você está sozinho? Que você tira a sua máscara e você se encontra na sua solitude. Quem é você? Então a gente busca um conhecimento profundo, né, sobre quem somos. E a espiritualidade, na verdade, é isso, é a nossa essência. Muitas vezes as pessoas pensam que yoga é uma prática de religião. Sim, sim, lá, né, na Índia, né, do budismo e tal, mas aqui no Brasil a gente não trabalha isso. A gente trabalha mesmo, são as práticas, os asanas,
que são as posturas, né? Virabhadrasana 1, 2, 3, que é a postura do guerreiro. Devyasana, que é a deusa que habita dentro de nós. Então, todos esses asanas. Pranayamas, que são as respirações que a gente trabalha, a nossa energia da lua e do sol, né? Do lado esquerdo a gente tem a energia lunar, do lado direito a energia do sol. Então, nessas respirações a gente trabalha tudo isso. Além de que também, nas minhas aulas, eu pratico também muito com os meus alunos várias práticas de mindfulness, sabe? Que é atenção plena. E a gente está precisando disso, né? Hoje em dia, quase todo mundo se vê, assim, num processo, assim, de esquecimento, né? De TDAH, né? E outras coisas mais, assim, essas doenças que estão, assim, mais... vamos dizer assim, estão sendo mais recentes, né? Que a gente não sabia, né? Não sei se é doença, é uma coisa, né? Que a gente está descobrindo que é. Então, a gente precisa trabalhar muito nossa atenção plena. E no yoga, a gente trabalha, assim, técnicas de mindfulness, sabe? São importantes. Sim. E Patrícia, houve algum momento que você já pensou em desistir de conciliar essas duas áreas? E o que te fez, né, continuar equilibrando, né, entre essas duas áreas? Não, eu nunca pensei em desistir de nenhuma das minhas áreas, né? Sempre soube conciliar bem. Uma me ajuda, né? Com a outra, assim, nunca desisti. E porque o yoga sempre me fez muito bem. Eu sou, como eu disse para você, sou muito feliz praticando ou sendo instrutora de yoga. Sim. Soube muito bem conciliar as duas áreas. Sim, e você disse que tem esse equilíbrio, né? Uma ajuda diante da outra. E qual o ponto, assim, para você de conexão entre a administração e as terapias, né, holísticas? Então, assim, na primeira vista, as pessoas pensam assim que administração e terapias holísticas não são áreas distintas, na verdade são mesmo, né? Mas elas compartilham também um princípio muito essencial, sabe qual que é? A busca pelo equilíbrio. Na administração, você tem que equilibrar, né? As práticas, né? O equilíbrio entre os recursos, as pessoas, processos, resultados, né? E no yoga também, você também tem esse equilíbrio de corpo, mente, espírito, essa conexão é muito importante. Então, eu acho que o ponto de conexão entre a empresa e a pessoa é isso, está sempre no equilíbrio. A gente tem que equilibrar nossos ruídos internos, nossos estresses, nossos bloqueios. E isso aí é uma coisa assim, muito interessante, né? Para a administração também, que ela também tem que equilibrar, né? Um fluxo saudável, né? Dos processos, né? Para manter uma empresa saudável, né? Financeiramente. Então, sim, ela tem a conexão, a administração e a terapia holística, qual é a busca do equilíbrio. Sim. E acaba que se complementa, né? Acaba que é o equilíbrio perfeito ali, né? Entre essas duas áreas. E Patrícia... Inclusive, Sim, desculpa. não, pode falar. Inclusive, né, existem tantas empresas, né, aqui em Bambuí, não sei, nunca fui convidada, mas fora de Bambuí, existem empresas que têm mesmo um profissional para essas terapias, né, porque quando começa a jornada de trabalho, antes de começar, eles fazem umas técnicas, né, de relaxamento, para que a pessoa possa trabalhar bem, estar mais conectada. Nas escolas também, fora daqui de Bambuí, também tem práticas de yoga para criança. Inclusive, eu também já atuei num processo que eu passei na Seara de Virtudes para criança, yoga para criança, e foi maravilhoso. Serenar Yoga Kids, foi lindo. Sim. E Patrícia, as terapias, né, estão sendo mais bem aceitas, né, pelos profissionais também de medicina e de outras áreas relacionadas. Tanto que, por exemplo, como o Reiki também, né, a yoga está sendo usada como auxiliar. E aí as pessoas, os médicos, os profissionais da saúde, passam a não só indicar medicamentos, mas também indicam, né, essas terapias também para estar auxiliando no desenvolvimento e no equilíbrio das pessoas também, né? Por isso que é importante ter essa prática no CRAS também.
Engraçado, eu vou te contar uma coisa que uma paciente minha, ela faz um tratamento com psiquiatra em Divinópolis. E ele perguntou para ela assim, quais as práticas, né? Você pratica exercício físico? Ela falou assim, olha, eu só pratico yoga. E ele falou assim, o quê? Lá em Bambuí tem yoga? Ela falou assim, tem, o yoga no CRAS de Bambuí. Aí ele falou assim, gente, mas eu tenho que parabenizar esse prefeito que proporciona isso para o pessoal, né, do CRAS, usuários do CRAS, né, porque é uma prática louvável, continue, fala para essa professora que ela está de parabéns, fala para o prefeito que ele está de parabéns, porque o yoga é uma coisa que complementa, como você disse aí, todas as outras áreas, né, da medicina. Sim. E Patrícia, o que te dá assim mais orgulho em ter a sua trajetória? Sim. Olha, o que me deu mais orgulho mesmo é a minha própria história de vida, de superação, sabe? Sabe assim, quando parece que a todo momento a vida quer te dar uma rasteira, mas você está ali firme e forte na sua essência? É igual quando eu falo para as minhas alunas, a montanha que existe dentro de nós, faça chuva, faça sol, que ela permaneça inabalável. Então, claro que a nossa montanha, às vezes, ela meio que quer não ser, né, assim, tão forte como deveria ser, né? Mas o yoga está sempre me salvando. De tantas situações, Emily, que uma hora, acho que nós temos que fazer uma outra entrevista para eu te contar quantas vezes o yoga já me salvou na minha vida e continua me salvando, né? Recentemente, perdi meu marido, né? E se não fosse o yoga, eu teria tudo para estar numa cama, deitada, chorando, mas o yoga sempre me salva. Sim, as terapias holísticas não dá para descrever, né? São só coisas boas, só coisas que agregam. E eu também não sei como descrever, né? O que é yoga, o que o reiki fez de diferente na minha vida. Mas eu sei que foi bom. Então é isso, né, que a gente tem que sempre movimentar na nossa vida, pregar na nossa vida. E eu acho muito bonito isso, né, de ensinar também para outras pessoas. Por isso que eu admiro também isso em você e parabenizo também você pela sua trajetória. Por isso que eu te chamei, né, te convidei para estar compartilhando com as garotas que lideram, porque é muito importante esse trabalho que você faz. Sim, obrigada, Emily. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei, sabe? Espero que todas as pessoas possam ter um pouquinho de conhecimento das terapias holísticas, que são muitas, né? Que ela complementa aquele tratamento que você faz no consultório médico, né? Que você deve seguir as orientações do seu médico, sim, mas buscar uma outra forma de visão de vida. E as terapias holísticas existem para isso, né? O reiki é maravilhoso, aromaterapia e todas as outras as terapias, né, holísticas são maravilhosas. Então a gente recomenda, né? E inclusive até o SUS também já tem algumas práticas dessas terapias holísticas que o SUS contempla, né? Então a gente tem que verificar quais são elas e realmente trazer aqui para nossa cidade para que todos tenham acesso, porque algumas realmente demanda um valor financeiro mais alto, né? Mas se o SUS puder proporcionar mesmo, eu acho que a pessoa deve mesmo procurar, porque é uma complementação muito, muito boa. Sim. E Patrícia, para quem está nos vendo agora, né, e quer te acompanhar ou participar das suas oficinas, onde que essas pessoas podem te encontrar? No Instagram, no WhatsApp? Bom, atualmente, né, eu sou oficineira de yoga no serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos lá do CRAS, né? E aí a pessoa basta fazer a inscrição lá no CRAS, fazer o CAD único, né, que é o cadastro único, para participar das aulas. Está aberta para todos. E no meu Instagram, né, patriciateres.yoga, e no meu WhatsApp, eu acho que não convém falar agora, mas assim, pode mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo a todos com o maior carinho, sabe? E
E é isso, a gente vai caminhando, né? De vez em quando algumas pessoas me chamam, Patrícia, vamos fazer yoga lá na praça? Vamos, tá aberta para todo mundo. Adoro fazer yoga na praça, qualquer pracinha mesmo, sabe? Aí eu tenho um grupo também de meditação que acontece todo mês, na terceira quarta-feira, ou na quarta, se não me engano. Assim, a gente sempre publica assim, aberto também a todos, não? É um evento gratuito, uma meditação que todo mundo precisa meditar, que todo mundo precisa aprender a meditar. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do próximo, a gente tenta fazer. Sim. E eu gostaria novamente de te agradecer, né, Patrícia, por ter aceitado o convite. E fica aqui, né, aberto para se você quiser fazer uma segunda entrevista contando mais sobre yoga, sobre a gente fazer um dedicado, né? Talvez a gente também fazer uma oficina para as garotas que lideram de yoga, também para estar fortalecendo e fortalecendo tanto o nosso mental quanto o físico também, né? Então eu te agradeço novamente. Eu que agradeço por você, pelo convite, pela oportunidade, tá? E a todos também que participaram, né, do nosso encontro aqui. Gratidão, viu? E que a gente possa, sim, marcar um outro momento, tá bom? Estou aberta para isso. Sim. E a você, né, garota que lidera, que nos assistiu até aqui, não esqueça de sempre deixar o like para incentivar o nosso trabalho, para fortalecer e deixar claro que você também gostou, né, da entrevista com a Patrícia. E a gente, né, te aguarda no próximo episódio do Garotas que Lideram. Até lá!